dentro desta mensagem, muito mais vai falar o Espírito Santo em cada um. Mas tudo isso está para aqueles que se comprometem com Jesus. Você está entendendo? Não é da nossa maneira, não é da maneira que o mundo quer nos ensinar. Essas bênçãos, elas estão disponíveis para aqueles que se comprometem com Jesus. Então, a partir desta mensagem, não importa para mim e muito menos para Deus o que você fez ontem, hoje de manhã, ou até um segundo atrás o que você estava pensando. O que interessa para Deus, que Ele é um Deus de hoje, o que você vai fazer e eu a partir de agora, que nós começarmos a ser alimentados pela palavra de Deus. Que diz o seguinte, Mateus 4, no versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Amém? Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, Pai, eu sei que o Senhor tem tanto para falar conosco através dessa mensagem, mas nós não sabemos até que ponto ela vai se estender. Mas, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor seja conosco, quer seja na bonança, mas também no deserto, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Porque às vezes servir a Deus, as pessoas só querem as bênçãos. Mas Jesus, para começar o ministério dele, ele foi conduzido ao deserto. Você está entendendo? E o que aconteceu? O Espírito Santo estava com ele. Aleluia. Meu irmão, se o Espírito Santo for conosco, em todo o tempo aqui o louvor estava mexendo comigo. Mas quando a irmã Irandi louvou, eu senti uma presença tão grande. Porque cada um é de um jeito. De repente foi por causa do que ela passou a madrugada inteira. Deus abençoa a vida dessa irmã e ela veio trazer mais bênção para esse ambiente. Porque aonde uma pessoa de Deus pisa a planta dos pés, meu irmão, tem mudança. E não é por causa da pessoa, é por causa da presença que essa pessoa traz. Se essa pessoa traz a presença do Espírito Santo, meu irmão, a mudança começa em nossas vidas. Então, o Senhor Jesus, dando este exemplo, sendo guiado pelo Espírito Santo, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você está entendendo? Foi conduzido o Senhor Jesus ao deserto o Senhor Jesus, quando conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque, meu irmão, se o Espírito Santo estiver conosco, não quer dizer que o diabo não vai tentar nos atingir. Jesus, para começar esse ministério tão glorioso nessa terra, também precisou ser guiado pelo Espírito. O que tem guiado a sua vida? O que tem direcionado os seus passos? O que tem feito você fazer escolhas? Tem sido o Espírito Santo ou o mundo? Porque, meu irmão, mesmo se for o Espírito Santo, o diabo vai se apresentar. Porém, o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou? As estratégias espirituais. Você tem jejuado? Você tem buscado a face de Deus? Tem feito a vontade de Deus? Porque no momento que Jesus estava sendo conduzido, isso quer dizer que quem estava governando a vida
do Senhor Jesus no deserto era o Espírito Santo, meu irmão. Então, para nós superar as dificuldades, precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Precisamos ser pessoas orientadas pelo Espírito Santo. Então pegue essa orientação. De repente tem batalhas na sua vida que só vai sair com jejum e oração. Há castas de demônios que só saem com jejum e oração. São as estratégias espirituais de Deus para nós. Por quê? Vamos ler? E tendo no 2 jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, enquanto Jesus estava jejuando, o tentador não se aproximou dele. Você está entendendo? Enquanto ele estava em consagração, jejuando, Satanás não se aproximou dele. Então, ser conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, e depois, nesse deserto, onde já não tem quase nada, ainda ter um propósito de jejum, vai ser a razão da minha e da sua superação. E o nosso ano que vem, 2023, a tentação das coisas que estão acontecendo, as coisas vão piorar, meu irmão. Você está preparado para jejuar no ano de 2023? Muitos direcionamentos as pessoas têm dado. Meu irmão, a coisa já não está fácil agora. A consequência dessa crise que o mundo inteiro está passando é deserto, meu irmão. Porém, a estratégia de Deus para mim e sua vida no deserto, jejuar, meu irmão, orar, buscar a presença do Espírito Santo. Então, depois que Jesus teve fome, depois da consagração que o diabo veio. Você está vendo? A dificuldade vai vir, meu irmão. Mas se você e eu estiver preparado, estiver no deserto, com a presença do Espírito Santo e jejuando, não tem problema o diabo vir não, meu irmão. Ele vai embora. Ele não vai aguentar a presença de Deus na sua vida. Ele não vai aguentar suportar o fogo do Espírito Santo que está em você. Você está entendendo? Ele não vai conseguir suportar, porque quem é que resiste a Deus? Se eu e você fizer isso, vai ter superação. Então nós temos escolhas a fazer a partir desse momento, porque Deus é um Deus de hoje. Então, chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus. Meu irmão, não deixa ninguém colocar dúvida que você é filho de Deus, não. Você é filho de Deus amado, sim, eu e você. Por 2 vezes. Olha o sangue vertido na cruz. Comprado a alto preço. Vamos adiante. Vamos ter esperança. Mateus 12 vem dizer para nós o seguinte. 4, no verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Você está vendo? João Batista foi preso, aquele que veio preparando o caminho para o Senhor Jesus. Agora você imagine uma cidade sendo evangelizada por aquele chamado João Batista. E todo mundo até confundindo ele às vezes como Messias. E ele disse que não sou Messias. Mas imagine a esperança de uma cidade, de um povoado, sendo instruído por uma pessoa que foi separada para preparar o caminho do nosso Senhor Jesus.
Porque não foi a religião, não foi a igreja daquela época que preparou o caminho do Senhor Jesus, porque a igreja estava corrompida. Porque Deus, Ele nos ama, porém Ele não faz aliança na corrupção, meu irmão. Então não importa o que estão dizendo para você, a esperança da salvação, a esperança da verdade continua viva, meu irmão. João Batista foi sim um instrumento naquela nação, naquela geração, e hoje o instrumento para nos direcionar no caminho da salvação continua sendo Jesus Cristo. Este João Batista, quando estava preso e Jesus ficou sabendo, ele voltou para a Galileia. E eu vou dizer para você o seguinte, meu irmão: quando Jesus volta para uma casa, eu não sei se Jesus já habitou na tua casa e você, assim como o pastor falou várias vezes, por algumas decisões, você fechou a porta para Jesus, mas Ele quer voltar para a sua casa. Você está entendendo? Você é selado dele. De repente você permitiu que outras coisas fizessem parte do seu corpo, mas você é do Espírito Santo. Você é a moradia do Deus vivo. E Jesus hoje está voltando em corações. Hoje Ele veio para trazer uma vida pela qual você nunca teve na presença dEle. Então Ele está voltando hoje. E olha a curiosidade, meu irmão, que vem dizer para nós: voltou para a Galileia. João Batista estava preso, mas Deus, como conhece o coração e a intenção, a fome e a necessidade de um povo que acredita nele, jamais Deus vai deixar desamparado. E olha o que Ele fez. No 13, Mateus 4:13: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Meu irmão, isso aqui é tão lindo. Olha só, eu dei uma pesquisada básica. Você sabe o que quer dizer Galileia? Nazaré? Nazaré em hebraico quer dizer mais ou menos isso: consagrar-se a Deus. Quer dizer, não é estranho? Jesus deixou um lugar consagrado para ir, sabe para onde, meu irmão? Olha só para você ver. Tem gente que se acha santo demais, né? Uns que se acham santo demais, Deus deixa de lado, viu? Cuidado. Olha para onde Jesus foi. Você sabe o que quer dizer Cafarnaum? Olha lá. Cafarnaum, lugar de tumulto, de desordem. Está desorganizado sua vida, seu coração? É aí que Jesus quer habitar, meu irmão. Você está entendendo? Também Vila da Compaixão. Você está vendo como é que Deus é maravilhoso? Ele deixou as pessoas que se acham santo. Porque, meu irmão, Deus gosta de arrumar a bagunça que nós fazemos. Se o seu coração está atribulado, está em desordem, hoje Jesus começou a cuidar dele. Hoje Ele está começando a abençoar a sua vida e a minha vida. Porque tem gente que se acha independente de Deus, não precisa de Deus. Eu tenho dinheiro, tenho casa, tenho carro, tenho avião, tenho helicóptero, e não tem nada de problema com isso, meu irmão. É bom. E se você tiver bastante, me dá um pouco aí, que eu vou fazer bom uso disso. Mas se o coração estiver em desordem, a pessoa não tem paz, meu irmão. A pessoa não tem nada. Eu não vou ficar estendendo muito aqui não, mas eu já ouvi algumas coisas, meu irmão, de as pessoas têm uma aparência e hoje está em situação que não vale a pena dizer, porque senão parece que a gente vai estar alfinetando. E o objetivo aqui não é alfinetar. O objetivo é simplesmente atrair a presença de Deus para Ele cuidar do nosso coração que está em desordem. Porque você acha que o meu coração também não precisa de Jesus? Claro que sim, meu irmão. Às vezes mais do que você. Então, se está em desordem o seu coração, você está no lugar e no momento certo. Porque Jesus começou a cuidar do seu coração. Essa é a esperança.
finalizando, a gente vai para aqueles que têm que receber essas bênçãos com comprometimento, meu irmão. Que nós vamos ler o que está escrito aqui em Mateus 4, no 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você sabe por que muitas vezes o povo está doente? Porque Jesus quer curar e eles não querem a cura. Olha aí, a palavra de Deus está sendo entoada aqui. Você acha que nesses lares aqui todo mundo está são? Não, meu irmão. Tem um monte de gente doente ao nosso redor dentro das casas. Porém, Jesus está aqui, ó, querendo curar. Mas quem é que quer a cura? Aqueles que estão presentes. Aqueles que buscam fazer a vontade dele. Aqueles que negaram alguns afazeres na sua casa e vieram receber a cura. E se o seu coração está atemorizado, é porque Deus já começou a trabalhar, meu irmão. Aonde ele trabalha, começa a virar uma confusão dentro de nós mesmos. Mas porque ele está colocando as coisas nos lugares. Ele está conversando com cada célula, com cada partícula do seu corpo e dizendo: eu estou cuidando de você. Essas células que têm se levantado, sabe, meu irmão, cancerígenas, Deus começou a falar: escuta, se ponha no seu lugar, porque aqui começou a entrar o Rei da Glória. Aqui não tem lugar para você, não. Você não tem espaço nesse corpo, não. Esse corpo me pertence. Esse corpo tem buscado se comprometer comigo. Eu sei que o coração dele está atribulado, porém eu estou arrumando a casa hoje. É isso que Jesus quer fazer conosco. Mas para isso, é por isso que a gente fala: vamos evangelizar. Porque Jesus não fica parado, meu irmão. Ele percorria as cidades, entrava na sinagoga, às vezes ele efetuava uma cura, os religiosos tocavam ele de lá. Então Jesus sai andando pela sinagoga. Mas ele fala: eu vou para o povo. Porque Jesus, ele está na igreja? Claro que está, meu irmão, se a igreja estiver com ele. Ele está na rua? Claro que está, se a rua querer ele. Ele está em nosso coração? Claro que está, enquanto nós permitir que ele faça morada. Ele é o autor da vida. Então, Jesus percorria a cidade. E vou ler mais um pedacinho, porque isso aqui é tão forte que eu vou repetir, meu irmão. 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Ficar enfermo ou não, meu irmão, é questão de escolha também. É claro que nem toda doença é espiritual, mas olha aqui a proposta de Deus para o povo: curar. Então, por que será que só tem esse povo aqui? Porque esse povo quer continuar curado, mas alguns quer continuar com uma enfermidade. Porém, meu irmão, é por isso que quando nós saímos da igreja e começamos a fazer aquilo que Jesus fazia, andar pelos cantos, pelas praças, pelas vielas, é porque Jesus sabe que tem pessoas que não têm força para buscá-lo. Então a gente tem que ser um condutor da presença de Deus para esse povo. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Se você é cheio do Espírito Santo, você precisa, e eu também, entender que nós temos que fazer que nem Jesus, andar pelos lados, não ficar parado, para que Jesus comece a exalar a presença dele, através de onde um ou dois ou três estiver reunido, ele começa a efetuar curas, libertação. E a cada dia a gente vai se comprometendo com o Evangelho. Aí sim nós vamos ser pessoas a cada dia que carrega a presença de Deus. Vou finalizar aqui. Tem mais coisa para falar, mas vamos finalizar.
que diz o seguinte, Atos 1, quando o pastor começou, né, ele tem a Bíblia na memória, louvado seja Deus na vida dele, que memória abençoada. Eu falei, o pastor já vai entregar o maná. Você vê que o Espírito Santo é tremendo, né? Usa cada um de uma maneira. E sabe por que eu comecei a sair daqui, quando minha filha começou a louvar, que eu já não estava aguentando, meu irmão. Eu não estava aguentando. E é por isso que eu sei que nós vamos sair daqui muito mais abençoados. Porque a maneira que Deus está fazendo neste lugar, nesse ambiente, é muito especial. A dimensão espiritual que aqui está se encontrando é muito grande, meu irmão. Então, ele diz o seguinte, Atos é para nós, igreja, amém? Amém? Que diz o seguinte, Atos 1, no verso 8, para nós finalizarmos. Eu vou ler o 7, que diz o seguinte, e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder. Tem coisa que não compete para nós, meu irmão. Tem coisa que às vezes as pessoas fazem umas perguntas, mas você fala, não se preocupa com isso não, meu irmão. A nossa preocupação é essa aqui, ó. No 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você está vendo por que a gente não pode ficar entre quatro paredes? Temos que ir para a igreja, nos consagrar, mas não fica se achando santo demais não, meu irmão. Jesus quer eu e você aqui na rua, ó. Ele quer a gente fazendo isso, como o pastor disse, fazendo o id, pregar o evangelho. Não é pregar qualquer coisa, não. Tem gente evangelizando aí, mas está falando um monte de balela, meu irmão. O evangelho que salva continua sendo Jesus. Então ele diz que é para ir por todo mundo. Aquele que fica lá na igreja só de oba-oba, disputando com outro irmão quem é mais santo, está perdendo tempo e está perdendo a presença de Deus. A presença de Deus está em nós. Ir para o mundo e anunciar a verdade, para que Deus comece a curar aquele que está no leito de uma cama, aquele que está no leito de um hospital, aquele que está envolvido em pecados que nós não podemos às vezes nem falar, que não vira protesto, vira processo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque nós estamos gravando essa mensagem. Então aquele pecado que tem acabado com a raça humana. Então ele diz que é para ir para o mundo e anunciar, porque Jesus quer curar. E se Jesus não está efetuando mais cura, é porque a igreja está parada. E a igreja não pode ficar parada. A igreja, eu e você, temos que andar cheios da presença de Deus. Porque que presença é essa que a pessoa não sai de dentro da igreja? Que presença é essa, sendo que Jesus andou pelo mundo, o Espírito Santo conduziu a pegar na mão, meu irmão, é acompanhar. E acompanhou para o deserto, não acompanhou para dentro da igreja não. Meu irmão, eu congrego, tenho temor a meus pastores, mas eu temo primeiramente a Deus, porque Ele diz, ide ao mundo e pregar o evangelho. Não fique de inocente. Tem muito mais, mas o vídeo fica longo, depois a gente tem que cortar, porque você tem que semear de gota em gota, porque esse mundo não aguenta a presença de Deus. Se você semear muito a palavra de Deus, a turma se rebela contra o homem, e como foi dito aqui, a nossa luta é nas regiões celestiais, amém? E eu creio que hoje Deus já venceu mais uma muralha. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois, se você não vê essa mensagem inteira, é porque precisa cortar. E Deus sabe todas as coisas. É ou não é, pastor? Meus irmãos, seguindo aqui o conselho do pastor,
Está direcionando a minha vida também nessa luta, aqui fora, nesse campo minado. Chegam mais à frente, meu irmão. O pastor vai querer tirar foto, mas nós vamos orar. Chega mais.